Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje eu quero mostrar para vocês um investimento de renda fixa que foi objeto de uma pergunta de um dos meus alunos lá no treinamento Mapa do Tesouro. E esse investimento de renda fixa quase pegou meu aluno. Ele realmente releu as condições dessa aplicação e estava crente que era uma boa oportunidade e eu mostrei para ele que não. Trata-se de um COI, um certificado de operação estruturada, que eu já falei algumas vezes aqui no canal para vocês, mas as condições desse COI atraiu o meu aluno, ele realmente não conseguia enxergar qual era a desvantagem desse investimento. Eu quero te mostrar hoje, através de um raciocínio muito interessante, o porquê que esse investimento, mesmo com as condições prometidas, um cenário de rentabilidade positiva, tanto com a queda do ativo atrelado a esse COI, em um cenário de rentabilidade positiva, tanto com a alta do ativo atrelado a esse COI, o porquê que esse tipo de investimento ainda assim não faz nenhum sentido e não deve ser utilizado como objeto aí de investimento por parte de nós, investidores, pessoas físicas. Muito provavelmente você já foi abordado por algum agente autônomo, algum empregado de corretora que te ofereceu um COI, um certificado de operação estruturada, e esse daqui, por mais interessante que ele pareça, eu também quero te provar que não vale a pena. Mas antes de analisar esse COI junto com você lá na tela do meu computador, para você entender o meu raciocínio e para você aprender a fazer esse tipo de raciocínio, para que você ganhe autonomia ao analisar esses investimentos, eu queria te dar um recado muito importante. Agora, nos dias 28, 29 e 30 de outubro, eu vou fazer uma sequência de 3 aulas ao vivo aqui no YouTube, no evento A Última Saída. Nesse evento, eu quero te mostrar como você vai construir uma carteira blindada a qualquer governo que venha assumir o poder aí em 2023. Tem muito aluno, tem muito seguidor que está preocupado com o que pode acontecer após as eleições, após o segundo turno, e eu quero te mostrar o porquê. Tendo os investimentos que eu vou te mostrar nessas 3 aulas, você pode ficar despreocupado porque seus investimentos vão estar blindados de qualquer ingerência governamental que venha aí assumir o poder a partir do ano que vem. Se você então quiser saber quais investimentos são esses, o que você tem que fazer com o seu dinheiro, se inscreva no evento pelo link que eu vou deixar aqui embaixo para você receber o acesso gratuito a essas 3 aulas. Dado esse recado, vem aqui comigo na tela do meu computador para a gente analisar junto esse COI que quase encantou aí o meu aluno. Vem comigo. Bom, pessoal, já estou aqui dentro do grupo de alunos do Facebook, dos alunos do Mapa do Tesouro. Teve um aluno aqui que ele me fez uma pergunta muito interessante, muito inteligente, e eu vou mostrar aqui para vocês, parte da resposta que eu dei para ele, mostrando o raciocínio que vocês têm que ter ao analisar um investimento que muitas vezes te oferecem como uma baita vantagem e o porquê que esse tipo de investimento não é tanta vantagem assim. Vamos dar uma olhadinha na pergunta. O aluno perguntou assim, olha, boa tarde, Sofia, me ofereceram esse COI baseado no índice da S&P 500 e eu não estou conseguindo enxergar a desvantagem. Será que tem algo aí que eu não estou conseguindo ver? E basicamente ele me mandou então as telas do investimento, desse investimento que ofereceram para ele, e eu quero mostrar para vocês quais são as letras miúdas, o porquê que esse investimento não é tão interessante assim. Ele é um COI da Bolsa Americana. Para quem não sabe, o COI é um tipo de investimento de renda fixa, que basicamente é uma aposta. A corretora ela cria um cenário futuro hipotético de rentabilidade. Se aquele cenário futuro venha a se concretizar, você recebe a rentabilidade prometida pelo COI. Se aquele cenário não viesse a concretizar, você simplesmente, após o prazo de 5 ou 7 anos, que são os prazos mais comuns de duração dos COIs, você recebe o seu dinheiro de volta sem nenhuma rentabilidade ou, no máximo, dinheiro corrigido pela inflação, tá bem? E nesse COI aqui, qual que é o cenário de rentabilidade que o COI prevê para ele? Nas regras desse COI, a gente precisa analisar qual que é o cenário de rentabilidade no vencimento, e aqui a gente está vendo qual que é esse cenário e qual que é o ativo subjacente. O ativo subjacente, como vocês podem ver aqui, é o S&P 500. Para quem não sabe, o S&P 500 ele é um índice que mede o comportamento de negociação das 500 empresas mais negociadas na Bolsa de Valores americana. Então eles pegam as 500 empresas que mais têm participação na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, criaram um índice que mede o comportamento, a variação do preço das ações dessas empresas. E afinal de contas, o que esse COI prepara de rentabilidade futura para quem investir nesse tipo de ativo? Bom, a gente consegue ver aqui então que o ativo subjacente ao S&P 500 tem o prazo de vencimento de 5 anos, aplicação mínima de R$5. E esse daqui, pessoal, é o cenário de rentabilidade desse COI. Se ele se desvalorizar em até 70%, o investidor ele vai receber uma rentabilidade de 40% sobre o valor investido durante esses 5 anos. E se ele se valorizar até 40%, o investidor também vai receber a rentabilidade de 40%.
acima de 40%. Se esse índice se valorizar, por exemplo, 41, 42, 45, 50, 60% durante o prazo desses próximos 5 anos, o investidor tão somente vai receber a mesma rentabilidade que ele teria se ele investisse diretamente no S&P 500 lá na Bolsa de Valores norte-americana. Então perceba que a grande vantagem desse COI, para você investidor, é se esse índice S&P 500 ele registrar nos próximos 5 anos uma rentabilidade negativa ou se ele registrar uma rentabilidade de até 40% positiva, porque nesses intervalos você receberá invariavelmente a rentabilidade por 5 anos de 40% sobre o capital investido. Mas se valorizar mais de 40%, não é vantagem ter esse COI aí como um ativo, porque investindo no S&P 500 você teria a mesma rentabilidade. E por que esse COI, pessoal, não é uma boa opção, mesmo se tratando de um COI que vai ganhar tanto no cenário de rentabilidade positiva quanto no cenário de rentabilidade negativa do fundo S&P 500. Se a gente der uma olhadinha e pegar o histórico de rentabilidade do S&P 500 durante o ano de 2022, pessoal, foi um péssimo ano para quem investiu no mercado norte-americano. Com a alta da inflação lá nos Estados Unidos e com a alta da taxa básica de juros por lá, a Bolsa norte-americana vem sofrendo tombo atrás de tombo. E de 1º de janeiro até agora, outubro de 2022, o índice das 500 empresas mais negociadas na Bolsa de Valores americana já registrou uma queda de mais de 20%. Precisamente menos 23,5% para quem fez o investimento lá no início do ano. E uma queda tão acentuada como essa, pessoal, isso não é nem um pouco normal. Como essa notícia que eu estou mostrando aqui para vocês do site Valor Invest, a Bolsa de Nova York ela vem recuando de forma sucessiva e ela tem o primeiro pior semestre em 50 anos, justamente por causa desse mau humor causado no mercado, esse receio de recessão, que uma inflação muito elevada e que um aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos pode provocar agora no curto prazo. Mas se tem uma coisa, pessoal, que sempre aconteceu lá nos Estados Unidos, foi recuperação depois de tempos de queda. Se a gente olhar quando a gente teve uma grande crise lá nos Estados Unidos, a última crise mais recente que a gente teve durante o ano de 2008, a gente vai ver que em pouco mais aqui de 2 anos, o índice S&P 500, de setembro de 2007 a abril de 2009, ele caiu 40%. E se a gente pegar de abril de 2009 até abril de 2014, que foram 5 anos que se sucederam a essa crise que teve lá no mercado financeiro norte-americano, a gente vai ver, pessoal, que durante esse período o índice S&P 500 se valorizou 114%. Se a gente pegar uma outra queda que foi verificada nesse índice, durante lá os anos de 2001, 2002, a gente vai ver que nos próximos 5 anos após essa grande queda, esse índice se valorizou 75%. Então, o que o mercado financeiro nos diz? O que a história nos diz, pessoal? Que sempre após grandes quedas do índice S&P 500, nos próximos 5 anos, ele se valorizou tranquilamente mais de 50%, ensinando pra gente duas coisas, que atualmente é um excelente momento para se investir em renda variável. Se você quer saber como mais sobre investir em renda variável na prática, eu vou deixar um vídeo aqui nos destaques. E outra coisa que eles nos ensinam é que a probabilidade nesse COI, analisado pelo meu aluno, que ele trouxe para mim como pergunta lá no grupo de alunos do Facebook, a grande probabilidade com esse COI é que você não ganhe mais dinheiro do que você investisse diretamente na Bolsa norte-americana por meio desse índice S&P 500. Então, entre investir nesse COI, que é um investimento de renda fixa, e que ao final do prazo de 5 anos, se porventura você tiver um ganho de rentabilidade aí, vai incidir imposto de renda na alíquota de 15% sobre seus ganhos, faz muito mais sentido, na minha visão, você, por exemplo, investir diretamente no índice S&P 500, que você tem grandes chances de ter uma rentabilidade maior do que se estivesse investindo nesse COI. Porque se esse índice se valorizar mais de 40% nos próximos 5 anos, que é o que tudo indica que vai acontecer, inclusive a história nos diz sobre isso nas últimas crises e quedas que houve no mercado norte-americano, vai fazer muito mais sentido, ao invés de investir nesse COI, você investir diretamente nesse índice lá na Bolsa norte-americana, porque você vai ter uma rentabilidade igual a que esse COI vai ter, já que ultrapassados os 40% de rentabilidade, ele te entrega um retorno linear com o índice S&P 500, só que com a grande vantagem de que investindo diretamente lá nos Estados Unidos, você não paga imposto de renda sobre o ganho de capital se você vender até R$35 mil por mês. E investir nesse COI, você não tem escapatória, você vai estar obrigado no vencimento a recolher 15% de imposto de renda sobre o seu ganho de capital. Então você está
está vendo que mesmo quando há probabilidade de ganho de um ativo subjacente ao COI, ao Certificado de Operação Estruturada, que ainda assim há alternativas muito mais eficientes de você investir no nosso mercado financeiro? É exatamente esse tipo de análise que eu queria fazer com você, né? Mostrar que há uma grande oportunidade para se investir hoje, né, em ativos norte-americanos. Inclusive a corretora, né, tá apostando que vai ter uma efetiva alta significativa desse índice nos próximos 5 anos. E se você for fazer isso, você fazer isso sem ser por COIs, por certificados de operações estruturadas, e fazer isso então diretamente, né, por meio de investimentos atrelados ao S&P 500 lá na bolsa norte-americana, como é o caso do ETF Vol. E se for o caso aqui no Brasil, caso você não queira, né, ter uma conta no exterior e investir no índice S&P 500 lá nos Estados Unidos, você fazer isso aqui dentro do Brasil por meio do ETF IVVB11. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer observação, coloque aqui para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.